Olá, bem-vindos a mais uma matéria especial. Hoje nós estamos com a doutora Maria Edna de Mello, presidente do Departamento de Obesidade da Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E a gente vai falar sobre essas questões do inverno e do corpo e de como isso muda e se transforma e de como essas questões são importantes e pontuadas, né? Eu sempre tenho a impressão de que eu sinto mais fome, que no inverno a gente engorda mais, e aí a doutora hoje vai nos esclarecer um pouquinho dessas questões e a gente vai fazer um bate-papo gostoso e esclarecedor, né, doutora? Isso, obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer os conhecimentos para quem vai nos ver. A gente que agradece muito, porque você tem uma agenda lotadíssima, né? E ter liberado esse espaço pra gente é muito importante. Tenho certeza que os nossos leitores vão adorar, até porque é um assunto que gera muito interesse, né? A gente vive num momento onde o mundo, né? As pessoas estão mais obesas e por conta da má alimentação, de como se alimenta, etc e tal. Então acho que a gente podia começar conversando, explicando como é que isso tudo funciona e por que isso é gerado, né? Assim, porque as pessoas ficam obesas, ou enfim, todas essas questões. E daí depois a gente parte para esse aprofundamento mais para o inverno, porque eu acho interessante que as pessoas entendam isso. Existe muito preconceito, né? Existe muita falta de informação. Existe. Então a gente pode começar do mais simples. Por que a gente ganha peso? Existe uma tendência mundial nas populações de praticamente todos os países ao acúmulo de gordura corporal, né? E por que a gente acumula gordura corporal? A gordura, ela é uma fonte de energia. Então, como é que vai acumular? A partir do momento que a gente ingere mais do que o que a gente gasta. E hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de alimentos palatáveis. Sim. Principalmente os alimentos industrializados, né? Muitos deles têm açúcar, gordura, sal em excesso, então isso torna esses alimentos mais saborosos e aí a gente não se contenta em comer só um pouquinho, a gente acaba exagerando um pouco. Passando a dose. E aí a gente soma isso, a gente tem uma tendência a ficar mais paradinho, né? Sim. Então, ou trabalha muito em escritório sentado, ou então não vai para a escola, ou não vai para o trabalho a pé, porque a gente tem uma violência urbana que chama muita atenção, que incomoda, que amedronta, que aterroriza. Então a gente ou vai de ônibus, ou vai de transporte público, ou vai de carro próprio, mas a pé ou de bicicleta fica mais restrito. Então esse é o aspecto mais simplista do acúmulo de peso. Mas dentro da gente, a gente tem uma regulação muito fina, né, que foi selecionada ao longo de milhares de anos da nossa evolução. Então, geneticamente, biologicamente, a gente é vulnerável a essa situação de comer mais e gastar menos. E daí a gente acumula mais. Então, essa parte, esse aspecto mais simplista, ganha peso porque come mais e gasta menos, isso sempre vai acontecer. Mas a regulação do que a gente come, do que a gente gasta, ela é feita tudo no nosso sistema nervoso central. E o circuito para essa regulação que faz a gente comer ou não comer, escolher o que come, ele é extremamente complexo. Então não é tão fácil só olhar e falar, não vou comer. Então, porque também tem o efeito contrário, que me corrija se eu estiver errado. Quando você não come, o seu cérebro entende que você precisa acumular aquela gordura, porque em algum determinado momento você vai precisar disso, e ele vai acumulando, e aí quando você come, aquela parcela já está acumulada, e você vai comer, isso não vai ser gasto. Existe o que acontece? Quando a gente faz uma restrição calórica, que a gente faz uma dieta, toda a nossa biologia ela vai se defender
dessa restrição. Então, existe uma tendência a você ter mais fome, existe uma tendência a você gastar menos energia, porque o organismo da gente, ele entende que você precisa guardar. Ele é um ótimo economista. Ele guarda a palavra chave principal é guardar, é armazenar. Por quê? Porque vai que amanhã tem uma guerra e não tenha mais comida. Então você vai ter que ter reserva. No entanto, né, é importante a gente ter a noção de que a gente precisa sim equilibrar. Quando se tem excesso de peso, a gente não tem nenhuma forma de levar a perda de peso se não for através do déficit calórico. Ou seja, a gente vai ter que comer menos e gastar mais. A gente vai ter que inverter a balança. Sim, gastar mais significa fazer algum tipo de atividade física, de exercício. Ou mesmo manter. Ou mesmo manter. Porque, por exemplo, você tem uma ingestão de 3.000 calorias diárias, o que é muito. Se você reduz para 2.000, que continua sendo muito, você tem um déficit de 1.000. Qual é o número bom, doutora? Isso é individual. Tá. Esses números bons, vocês adoram. Mas não tem uma receita, não né? Não tem receita. Se fosse assim, era muito mais fácil. Porque existem pessoas que elas têm realmente um metabolismo mais lento. Sim. Né? A gente não tem um gasto energético basal, que é muito geneticamente influenciado, que é mais lento. Então, essas pessoas, elas precisam comer menos do que aquelas que têm um metabolismo mais acelerado, que aqueles magros que muito, né? Tem eu sei, por aí. Sim. Então, esses vão comer muito e não vão engordar nunca. Então, para a gente entender que só é magro de ruim ou desenvolve excesso de peso aquelas pessoas que nasceram com essa característica. Isso não é escolha. Entendi. Isso é muito bom que se deixe claro, porque a gente tem, todo mundo tem essa impressão. E quem já não passou por essa situação de ver uma pessoa obesa, por exemplo, na fila de um fast food e falar assim, meu Deus do céu, né, tá acima do peso e tá aqui comendo fast food, por que não tá comendo uma salada, né? Então é bom que a gente entenda que existe sim, como a senhora falou, essa questão de balancear, né, de ter uma quantidade de ingestão de alimento ali equilibrada para não ser maior do que você pede, mas que também é uma coisa genética, né? Sim, existe uma influência, é uma doença que ela é multifatorial. E ela é uma doença que é de difícil entendimento. Daí, porque você tem um componente psicológico que influencia, porque se você tem estresse, você aumenta cortisol, então você aumentando o cortisol, você tem toda uma interferência na regulação da fome e saciedade, você tem uma interferência na formação, no armazenamento do tecido adiposo, né? Então a gente vai ter uma doença que ela é tão complexa que isso favorece o aparecimento das teorias revolucionárias. Cada um se ilumina com uma ideia, coloca aquela ideia num blog, na rede social, e todo mundo vai atrás, porque funciona para um ou para outro, porque... Que são as tais dietas da lua, da água, do carboidrato, do não sei o que, essas dietas... Do papelão, qualquer uma. E aí elas vêm na moda e fazem muito sucesso. Isso é muito ruim porque as pessoas perdem a oportunidade de aprender a comer. Sim. Né? Porque para perder peso você não precisa fazer grandes mudanças na sua vida. Lógico que não é difícil, mas na hora do supermercado, na hora de escolher o alimento, então isso deve ser muito trabalhado. Então a ajuda, o suporte dos profissionais de nutrição são essenciais, que são assim, ferramentas indispensáveis nesse aprendizado, é importantíssimo. E esses profissionais a gente também tem que chamar a atenção, porque da mesma forma que tem os iluminados da população em geral, tem iluminados, infelizmente, dos profissionais de saúde também, tanto da classe médica quanto de alguns profissionais de nutrição. Então, é importante, quando se vai buscar uma ajuda profissional,
fuja daqueles que prometem milagres. Sim, milagres não acontecem, né? Nesse sentido da alimentação e do tipo, emagreça 20 quilos em uma semana, né? Tem o corpo perfeito, não sei se... Primeiro que assim, qual é o corpo perfeito, né? É aquele que tá, você Eu fica sempre bem digo com que ele e o que tá e você está saudável. saudável. Porque muitas vezes a gente tem um paciente que teve um IMC de 60, que é um IMC de superobesidade, e que fez ou cirurgia bariátrica ou fez um tratamento clínico, e hoje tem um IMC de 40, que ainda é obesidade grave. Sim. Mas ele está muito mais saudável e aquele corpo permite que aquela pessoa viva e não sobreviva, né? Sobreviva. Exatamente. É simples assim. Existe sim um apelo midiático, social, daquele corpo esquálido que hoje as adolescentes se colocam como obrigadas a ter aquele corpo para se sentir incluído nos grupos. Isso é extremamente preocupante. Então, os pais, nós profissionais de saúde, a sociedade em geral, precisa atentar para a forma como que a gente está lidando com essa situação. Um dos pilares da revista, da Redação de Beleza, é justamente esse. A gente sempre fala que seja feliz com o que você tem, né? O importante é você se reconhecer, você gostar e você estar saudável. Padrões foram feitos para serem quebrados, né? A gente vive num momento onde a gente só precisa respeitar. Exatamente. Então, inclusive o nosso corpo, né? Os nossos limites, assim. Exato, é isso, porque muitos pacientes às vezes nos buscam com aquela ideia de que você vai chegar no peso que você tinha aos 20 anos, só que hoje a gente está com 40, está com 50. Então, não necessariamente aquele é o melhor corpo para você hoje. Muitas vezes, a perda de peso pequena, uma perda de peso pequena de 5 a 10% do peso corporal, então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, ela perdendo 8 quilos, ela vai ficar com 72, vai ficar insatisfeita, mas tudo vai melhorar. Sim. Né? E o ideal é que ela entenda que se ela se manter com 70 quilos, ela vai continuar muito melhor do que ela estava com 70, o que não pode ela voltar a progredir. Sim. Né? Então, trabalhar com a situação, até que ponto você pode chegar no peso, então, mas eu quero chegar com 60, mas aí se você saiu de 80 e foi para 65, isso é perda de peso muito grande. Bem significativa. Bem significativa, é quase 20%. Então, isso deve ser valorizado pelo profissional de saúde que está dando assistência, mas principalmente o paciente tem que ter aquilo como uma conquista. Sim. E preservar aquela conquista, seja com 65, seja com 70, seja com 75. Porque 5 quilos é muito também. Eu acho que também tem que entender a estrutura, né? Assim, uma pessoa, sei lá, de 1,90 m não vai pesar 60 quilos. Não vai. Os homens mais comumente chegam a 1,90 m, os mulheres dificilmente chegam. Mas ou uma mulher de 1,75 m, vai. Não vai, esse peso de 75 é o peso que está dentro da faixa de normalidade. Então, isso é muito, por isso que você perguntou, quando você perguntou da quantidade de calorias que a gente precisa consumir por dia, isso é muito individual. Porque depende de uma série de fatores, depende da idade. Da atividade física. Né? O que a gente comia, a quantidade que a gente comia quando a gente tinha 15 anos, não é a mesma aos 25, aos 35, 45, e daqui para frente a gente tende a selecionar cada vez mais os alimentos que a gente vai comer. Sim. E a quantidade também, porque existe essa desaceleração, essa diminuição, popularmente falando, do nosso metabolismo. Sim. Uma questão pessoal que eu acho que no final das contas vai ser uma questão bem interessante para todo mundo, que é a questão da barriga. Vamos lá. Acho que a senhora deve receber essa pergunta, sei lá, milhares de vezes durante a sua carreira. Até os 25, 28, zerado, tipo, barriga negativa, eu não mudei em absolutamente nada a minha alimentação. Mas a partir dos 32, não vai embora. A gente tem
essa modificação do nosso perfil hormonal. Então a gente é criança, a gente não tem muitos hormônios, aí a gente faz aquele estirão da puberdade, aí a gente tem um aumento do hormônio de crescimento, isso é tudo fisiológico. Sim. Depois a gente tem fisiologicamente o nosso normal é ter uma acomodação dos níveis hormonais e eles vão diminuindo com o tempo. Então a gente tem que suplementar para a gente poder se manter como era? Não, a gente tem que desenvolver estratégias comportamentais de se manter mais saudável. Porque reposição de hormônio, que é extremamente perigoso, Sim. E está extremamente na moda, Banalizou-se, de uma forma né? irresponsável. Porque a gente que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente tem isso muito bem estabelecido. Quem é endocrinologista sabe muito bem as condições de indicação de reposição hormonal. Indicação de reposição hormonal, reposição já está falando, em deficiência. Sim. Né? E não em etapas diferentes da nossa vida. Então, à medida que o tempo vai passando, então fez 32 anos, está tudo igual? É porque não é para ficar tudo igual. A gente não pode manter o mesmo consumo porque a gente não está gastando a mesma quantidade. E a nossa necessidade de fazer atividade física, ela cresce com o tempo, principalmente na terceira idade, que Sim. hoje é uma fase que antigamente a gente falava assim, já está com 80, já está com 70 anos, então vamos fazer uma caminhadinha. Hoje a gente sabe muito bem que sempre a gente vai precisar associar o exercício resistido, que Sim. o mais comum é musculação, mas existem outras formas de exercício resistido para todos os gostos, porque muita gente vai falar, não gosta. E a gente vai ter que ajustar a alimentação, manter uma quantidade de ingestão proteica adequada, porque a gente perde músculo. E é no músculo. A gente perde músculo. E é no músculo que ocorre o gasto de energia. Então, isso também vem da decorrência do nosso envelhecimento, porque envelhecer faz parte da nossa vida. E aí a gente tem que escolher envelhecer da forma mais saudável, que é comendo bem, que não significa comer muito, não. E fazer atividade física. Agora que a gente já deu uma explicada geral, vamos abordar o assunto da edição, que é essa questão de como o nosso corpo e o nosso metabolismo se transforma, né, para a chegada dessas duas estações mais geladas, onde os dias são mais curtos, onde a gente tem exposição ao sol menor, onde a gente passa mais tempo na cama, né? E onde a gente parece ter uma vontade de comer que não sacia nunca. A gente tem o nosso corpo, ele se comunica, os nossos diversos sistemas, eles se comunicam. A gente se comunica com o alimento, com a atividade física, e o corpo da gente também se comunica com as variações ambientais. Sim. Que no caso das estações do ano, o que mais chama a atenção é a questão da luminosidade, os dias mais curtos, e a temperatura também. E é interessante colocar que uma das hipóteses, que a gente falou da multifatorialidade da obesidade, né, com muitas causas, o ambiente termoneutro, que a gente está sempre na temperatura de 25 graus, ele é aventado como um dos facilitadores para o ganho de peso. Porque quando a gente vai para o frio, a gente precisa gastar energia para manter a nossa temperatura corporal. A gente tem sempre uma temperatura corporal estável. Então, no frio, a gente aumenta essa termogênese e isso é gasto de energia. Uma vez que a gente gasta energia, então o organismo ele vai querer que a gente reponha essa energia. Como que a gente vai repor? Comendo. Então, isso é uma comunicação do nosso corpo com o ambiente. Então, isso tem influência de hormônios que participam dessa termogênese, mas a gente sabe também que a gente produz hormônios, que a melatonina é o clássico dele,
que é estimulado a partir do momento que o sol vai se pondo. Sim. Então a gente tem influência da luminosidade, a gente tem influência da temperatura na secreção dos hormônios, na nossa termogênese, e isso vai acabar implicando, né, nessa maior sensação de fome, nessa maior busca por comida. E por comida calórica, né? Porque ninguém pensa numa salada. Não combina, né? Porque os alimentos, no inverno, a gente meio que a gente procura se agasalhar também nos alimentos. Então, a salada, ela não traz uma quantidade calórica muito grande e não é um alimento que chama muito o paladar durante o inverno. Então, é clássico que no inverno a gente acaba comendo comidas mais calóricas e um dos problemas que a gente tem hoje, que é muito comum, que é o consumo de bebida alcoólica, ele tende a aumentar também no inverno, porque o álcool ele dá uma certa vasodilatação, então ele esquenta um pouco, mas em situações de extremo frio isso pode gerar até uma situação grave, dependendo da quantidade de consumo. Então é uma fase do ano que realmente a gente vai ter que se policiar mais nessa questão da alimentação. Então, doutora, para a gente finalizar, tem alguma dica, algum recado que a senhora queira deixar para as pessoas nessas duas estações que estão chegando, aí, que estão se aproximando, e são estações que a gente já falou, né? Tem essa querer comer mais e todas essas discussões que a gente fez. Eu acho que a dica fica na questão da organização, para a gente se programar para aquilo que a gente vai comer, que eu acho que isso determina uma melhor qualidade da alimentação. Sim. E que a gente fuja menos e que a gente se exponha menos aos alimentos que vão favorecer o ganho desnecessário de peso, né? E a prática de atividade física. Então, às vezes fica muito mais fácil, a gente vai ter dias que são muito mais agradáveis para a gente sair dos parques ou para andar na Paulista, que é uma delícia, isso, né? correr um pouquinho, andar de bicicleta. Então acaba ficando mais fácil para a gente fazer uma atividade física, fica mais agradável. Então acaba sendo o mais simples, às vezes acaba funcionando melhor. Exatamente. E não agride, né, o nosso cotidiano, assim, entra de uma forma tranquila e quando a gente percebe já fez parte, já agregou. Exatamente. E aí quando a gente tiver um evento, quando tiver uma festa boa, aí a gente aproveita do jeito que a gente tem que aproveitar. Coloca um pouquinho só o pé na jaca, só um pouquinho. Isso, porque faz parte. Faz, a gente precisa dessa liberdade também, né? Se for para ser só engessado, então, e comer é social. E ficar comer é social. Então a gente precisa equilibrar a maioria dos dias para desequilibrar de vez em quando. Exatamente, para ter esses momentos de liberdade que a gente tanto precisa. Doutora, muito obrigada. Você foi um prazer muito querido. Incrível, foi muito esclarecedor. E até uma próxima. Gente, obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima matéria especial. Foi ótimo. Foi incrível.